Olá, pessoal, oi, líderes, o pessoal que está nos assistindo hoje, né, de volta aí no programa Líder Eficaz. Eu sou Vivian Ramos e hoje nós temos um convidado especial aqui. Esse convidado, ele é o fundador da Twizer, da Quatro Marketing, da Retail Way, e de várias outras. Se você for ver a história desse cara, esse cara tem assim um arsenal de informações, de ideias, de oportunidades, né, de criações. E é o Gilberto Lopes. Oi, Gilberto, tudo bem? Olá, Vivian, tudo bom com você? Olá, pessoal do grupo de líderes aí, todo mundo que está assistindo a gente ou vai assistir posteriormente. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Gilberto. Gilberto, vamos começar aí, né, para a gente falar para esses líderes, para esses empreendedores aí. A gente gostaria de saber um pouco de você, um pouco da sua história, uma parte resumida aí para nós, né? Quem é você? De onde você veio? Né? Quem é o Gilberto Lopes? Claro, perfeito. Eu vou resumir de uma forma bem resumida porque tem bastante história para contar. Mas eu sou filho de nordestinos, nasci em São Paulo na década de 70, morei em São Paulo até os 5 anos de idade. Depois os meus pais se separaram e eu fui morar no sul do país, fui morar em Porto Alegre. Morei em Porto Alegre até mais ou menos os meus 24 anos, 25 anos, quando eu decidi tentar a vida em São Paulo. Daí eu peguei uma mochila, R$ 500, os sonhos, fiz uns planos e vim para São Paulo tentar a vida aqui sozinho. A ideia era trabalhar na área de publicidade, era ser um grande redator publicitário dessas agências enormes que existiam na época, DPZ, Young Rubicon, W Brasil, e aí eu fui buscar esse sonho. Não consegui ter êxito no que eu queria, né? Uma parte do que eu planejei achava que podia dar certo, deu certo, outra parte não deu tudo errado. E aí acabei indo trabalhar com alguns subempregos, né? Então, um atendente de pizzaria, motoboy, vendedor de seguros, vendedor de CD em show, promotor de vendas, uma série de empregos que não era exatamente o que eu queria fazer. Num determinado momento eu comecei a trabalhar como promotor de vendas, me identifiquei bastante, e aí comecei a me destacar nessa área, fui crescendo, virei supervisor, instrutor, coordenador, gerente, virei diretor-geral de uma empresa, depois presidente de uma empresa, e aí em 2004 eu abri a minha primeira empresa, que é a Quatro Marketing. Então, eu achei que eu posso resumir, né? Eu tenho uma origem bastante humilde, mãe empregada doméstica, pai zelador, não tenho MBA, pós-graduação, doutorado, mestrado, nada disso, a minha formação ela é bem básica, mas eu fui atrás dos meus sonhos e acabei conseguindo construir tudo que eu queria. Hoje a gente tem um grupo, o grupo chama Retail Way, embaixo dessa holding a gente tem 3 empresas, Quatro Marketing, uma empresa de marketing promocional, que terceiriza a força de vendas para grandes empresas. O Twizer é uma empresa, um recomendador de aplicativos, e o Completão é uma startup que é um recomendador de oficinas. Então a gente tem em torno aí de 1.500, 1.200 funcionários, depende do período, um faturamento em torno de 102 milhões por ano, mais ou menos. Então esse é um pouco do panorama da minha vida. Sou casado há 13 anos, tenho 2 filhas lindas, Júlia e Luísa, e hoje uma parte importante do meu tempo está focada aí no social, está focada em empoderar pessoas, está focada em compartilhar conhecimento, tudo através de voluntariado, nada remunerado, mas chegou o momento de compartilhar, né? Eu brinco aí com as pessoas que tenho mais do que eu preciso para viver e hoje estou muito focado em ajudar outras pessoas a buscarem a realização dos seus sonhos. Acho que é isso, Vivian, de resumo aí para o pessoal me conhecer um pouquinho. Fantástica essa história e daria um livro aí muito bacana, né? É uma história resumida aí que deu para a gente pegar bastante coisa assim. Mas diante dessa história toda que você contou, né? Eu inclusive tenho uma palestra sua no Epicentro, eu te conheci lá
no Epicentro, e foi assim, com todo respeito à senhora, sua esposa, mas foi amor à primeira vista, sabe? Eu apaixonei pela sua palestra e foi fantástica a história e a sua resiliência, né? E esse ano também, de volta ao Epicentro, nos reencontramos de novo, e você lá dando mentoria, eu fiquei babando lá, assim, pegando alguma dica, alguma coisa para ser melhor, né? Sempre em busca de ser uma pessoa melhor, e eu acho esse trabalho seu fantástico, esse trabalho de estar dedicando, inclusive, para ajudar outras pessoas e tudo mais. Nessa história toda que você conta, né, que você viveu, né, aliás, eu gostaria de saber, eu contei, né, eu coloquei esse vídeo do Epicentro, da sua história, para alguns líderes que me acompanham também, e esses líderes estão sempre buscando ajuda também para ser líderes melhores, para ser pessoas melhores, ter negócios sustentáveis. E numa dessas conversas, né, eles assistiram o seu vídeo também, ficaram, gostaram muito. A primeira pergunta que fizeram foi, né, como o Gilberto tem, o que ele faz, né? Como que é, o que ele faz para ter essa resiliência, né? Essa resiliência que um líder tem que ter. Então, a pergunta é essa para você. Vamos lá, essa é uma pergunta profunda. Sim. E que vai querer uma resposta complexa, né? Muita gente pergunta isso, uma pergunta que aparece bastante, que é bem frequente. Eu vou responder sobre o meu caso, sobre a minha história, sobre a minha vida, né? E é o que eu tenho autoridade, autonomia para falar. Não posso falar por todas as pessoas, mas eu posso falar por mim, e depois vou falar um pouquinho o que eu acho, como isso pode se aplicar para outras pessoas. Quando eu tinha em torno de 7 anos de idade, tinha um problema de violência doméstica muito grande na minha casa, muito, muito, muito grande. Minha casa era o último lugar para uma criança ser criada. Então tinha uma violência enorme, minha mãe apanhava muito, meus irmãos apanhavam muito, então eu ia para a rua e eu não queria voltar para casa, eu tinha medo de dormir na casa, porque a qualquer momento eu poderia apanhar, e essa era a rotina da minha casa. Todos os dias as coisas eram desse jeito, né? Então não existia uma família unida, não existia paz, e as pessoas que tinham que te proteger eram as pessoas que te agrediam. Naquele momento, com 7, com 8 anos de idade, eu me prometi, né? Estava conversando com Deus, eu me prometi que um dia eu ia construir a minha família, que a minha família ia ser baseada em paz, que a gente não ia falar alto em casa, não ia brigar, nunca ia bater em ninguém, que não ia ter essas coisas. E que eu ia ter independência, eu nunca mais ia depender de ninguém para nada. Eu ia conseguir produzir o meu próprio sustento, comprar o meu próprio alimento, alugar a minha própria casa e ter uma família. Então eu coloquei isso na minha cabeça, eu tive que viver ainda bastante tempo naquele ambiente, porque eu era uma criança, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, né? E isso me seguiu e me segue até hoje. Então, quando eu defini o que eu queria, né, eu defini, eu quero ter independência, autonomia, uma estabilidade financeira e uma família que vive em paz. Eu quero isso. Isso é o que eu quero na minha vida. É o meu propósito, quando a gente não falava em propósito há 35 anos atrás, né? As pessoas não falavam em propósito, as pessoas falavam em preciso pagar as minhas contas e eu preciso comer, ponto, né? Então, era isso que eu tinha como objetivo. E aí vieram os preços a eu pagar por isso, vários preços, várias coisas que eu tinha que abrir mão, me determinar, sofrer, chorar e por aí vai. Mas isso que eu queria era muito importante para mim. Então eu estava disposto a pagar qualquer preço para atingir esse objetivo aqui. Então, no meu caso, enfrentar dificuldades no trabalho, enfrentar dificuldades com o cliente, enfrentar crises econômicas, enfrentar desafios de falta de capital, enfrentar a falta de apoio que nós temos no Brasil de municípios, estados e governo para pequenas empresas. Tudo isso é muito difícil, mas tudo isso se transformou nada diante
de um agressor batendo na minha mãe ou de falta de comida dentro da minha casa. Essas duas coisas eram problemas de verdade, né? Não ter o que comer e com medo de ser espancado à noite. Então, as outras coisas para mim viraram que não são problemas. Eu falo, não são problemas. A gente tem dinheiro, conhecimento e vontade. Vamos resolver. Aquele ambiente eu não podia resolver. Então, essa adversidade virou uma mola propulsora para mim. Em vez de eu ter optado por um vitimismo e optado por uma depressão, ou uma revolta, ou drogas, ou qualquer outra coisa, eu decidi pegar aquela dificuldade, aquela adversidade e transformar num incentivo. E isso me moveu para frente. Então, quando a gente fala de resiliência, por exemplo, a 4, né, a primeira empresa que eu abri, foi muito difícil abrir, eu não tinha capital. Quando eu consegui 30 mil reais emprestados da tia da minha esposa, o mercado falava, pô, Giba, mas será que o seu negócio vai dar certo? Você não tem muito capital de giro. Era difícil, eu ia todos os dias para o escritório às 8 da manhã sem cliente, não tinha cliente. Minha esposa falava, o que você vai fazer lá? Não, vou lá, eu acredito que vai dar certo, um dia vai dar certo. Eu ficava lá das 8 da manhã até as 8 da noite, todos os dias, olhando para o telefone, olhando para a internet. Não tinha cliente, não tinha trabalho, não tinha o que fazer, né? Ia para a rua buscar clientes, mas levou meses para eu conseguir um cliente. Mas, assim, eu sempre me movia, né? Caía, ficava triste, ficava mal, ficava depressivo, ficava baixo astral, mas eu falava, não, eu não posso, eu não tenho o luxo de chorar, eu não posso chorar, eu tenho que resolver essas coisas, né? Então, isso sempre me moveu muito interno, eu achava que eu tinha que tentar até o final, tentar até a última chance, até a última possibilidade, me entregar ao máximo, e assim que as coisas foram acontecendo. Então, para mim, né, na minha história, até hoje, as coisas que eu construo e que eu conquisto, está muito baseado em querer fazer mais, fazer melhor e fazer diferente. Então, isso me move 24 horas por dia, né? Para outras pessoas, né? E não é mais a vida do Gilberto, são os líderes eficazes aí, você, um monte de gente que quer empreender nesse Brasil, que está nos assistindo, ou que vai nos assistir depois. Como é que é? A pessoa precisa se perguntar no espelho e não perguntar para alguém até onde ela quer ir. O quão importante é isso para ela. A Vivian não tem resposta, o Gilberto não tem resposta, nenhum mentor, nenhum coach tem resposta. A pessoa tem a resposta. A resposta está dentro dela, né? Então ela precisa se perguntar. O que eu quero? Isso é importante para mim? Quão importante é? É muito importante para mim. Ok, agora a gente vai descobrir o quanto é importante para você. O quanto você está disposto a se sacrificar para atingir esse objetivo. E aí é sacrificar de verdade, você tem que abrir mão de muitas coisas, se dedicar insanamente, quase de uma forma desumana, para você atingir isso. As estatísticas provam, de cada 10 empresas que abrem, 7 até o segundo ano vão fechar e não vão conseguir. Das 10 que abriram, uma vai completar 10 anos. Então, realmente, é muito difícil. E aí, o elemento humano, no final do dia, sempre é a gente, né? Você tem que saber até onde você está disposto a ir com aquilo, tá bom? Muito bom. Eu vi aí na sua fala assim, muita credibilidade, né? Você acreditou muito na sua ideia, né? Mesmo que naquele momento estava difícil, você chorando, você assim, passando o sufoco que pode ter passado e tudo, mas você acreditou na ideia. Sim. E eu concordo muito com você quando você diz que isso tá na pessoa, porque às vezes a gente ouve vozes, por exemplo, assim, eu vejo muito o Ricardo Jordão falar isso, e eu fico assim, cara, eu também ouço essas vozes. Às vezes eu ouço vozes assim, sabe? Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E aquilo ali, se eu acredito, sabe, assim, eu faço, cara, isso é mesmo verdade, aquilo fica me falando, e é uma voz que eu acredito naquela voz, né? E buscar isso tá dentro de nós. Aquela voz, sou eu que estou ouvindo, você que está ouvindo, né? Então, cada um ouve a sua voz e acredita naquilo nas vivências que sofreu, que viveu aí durante a vida, né? E isso interfere muito na... Muito. A gente acaba, Viviane, tem uma indústria sobre o segmento de empreendedorismo no Brasil e acaba que uma parte dessa indústria foca muito
no sucesso, né? Fulano conseguiu, fulano chegou lá, você também pode chegar lá, vá, busque a sua força interior, né? Tem uma indústria muito forte focando nesse tipo de orientação, de guia para uma série de pessoas que querem empreender, né? O que eu gostaria de poder falar para essas pessoas, né? E para elas não desistirem dos seus sonhos, mas para elas também ouvirem a coisa de uma outra forma. E coisas são bem simples, assim, são bem óbvias. Se fácil, todo mundo que abrir uma empresa ia dar certo, né? Então, muito claras que precisam ficar para empreendedores corajosos e que queiram ver as coisas sem nenhum tipo de filtro de fantasia. É difícil pra caramba. Não existe retorno em menos de 2 anos. Não existe. Qualquer um que falar qualquer coisa diferente disso para você não é um empresário e nunca teve uma empresa. É impossível você ganhar dinheiro de um negócio novo em menos de 2 anos. Tá? Vou falar impossível porque, né, tudo é possível, mas é muito difícil. Tá? E ninguém acerta na primeira vez. Todo mundo erra, acerta. O erro parte do processo de acerto. Quando você erra, você está construindo o caminho que vai dar certo. Quando você erra, você aprende o que não fazer. Você tem que errar. Faz parte errar. Aqui no Brasil, na América Latina, o erro e o fracasso eles não são reconhecidos. Bem pelo contrário, você é discriminado por quebrar uma empresa. Nos Estados Unidos, você fracassa, você erra 2, 3, 4 vezes, os caras falam, pô, esse cara é um herói, esse cara está tentando, ele está tentando de novo, investe em você porque eles falam, pô, ele já errou 4 vezes, aqueles erros ele não vai cometer mais, ele pode cometer outros. Então é muito importante ter algumas coisas claras que sim, você tem direito de errar, quantas vezes forem necessárias, sim, vão chamar você de teimoso, e tem que ser teimoso mesmo, senão você não vai chegar aonde você quer, mas precisa de entrega. Não tem como dar certo de uma forma confortável, trabalhando só 6 ou 8 horas por dia, tendo equilíbrio pessoal e profissional, não tem como. É uma fase da sua vida onde você vai se entregar integralmente para uma... É que nem se apaixonar por uma pessoa. Você está entregue, você faz qualquer coisa para estar com aquela pessoa. Então, é dedicação total, Total e absoluta. E aí, em algum momento, as coisas vão tracionar, vão começar a acontecer. Você está lá conectado, preocupado, tenso. Tudo isso são emoções que fazem parte do negócio. Quanto mais tenso você está, mais ligado você está, você não deixa nada passar, né? E aí, em alguma hora, isso traciona e as coisas começam a funcionar. O que você vai colher depois? Bom, eu abri mão de 5, 10 ou 15 anos da sua vida, da minha vida, para esse negócio funcionar, existir. Perfeito, você abriu mão. Depois, você vai ter uma coisa que você nunca imaginou. Você vai poder viajar para onde você quiser. Você vai poder dar a melhor qualidade de ensino para os seus filhos. Você vai poder melhorar a qualidade de vida da sua família inteira. Você vai poder se dar o luxo de virar um globinho e falar, eu quero conhecer o país tal. Bom, você clica, cai a Rússia. Você compra uma passagem, você vai para a Rússia. Você vai poder se permitir realizar pequenos sonhos. Eu queria ter tal coisa, eu queria fazer tal coisa, eu queria comer tal coisa. Eu brinco muito que eu escolhi o cardápio sempre do lado direito, né? Então, do lado esquerdo nós temos as comidas e do lado direito nós temos os preços. Então, eu colocava o dedo e ia descendo. Quando eu encontrava o menor preço, esse aqui, eu vou comer isso. O que era? Jiló azedo. Não tem problema, eu tenho R$9, eu vou comer jiló azedo, que é o que eu tenho. Então, era isso. O dia que mudou tudo, eu falei, gente, eu estou escolhendo pelo lado esquerdo. Posso comer o que eu quero. Isso é demais. Muito bom. Isso são pequenos luxos. E aí, você faria tudo de novo? Passaria por todo o sofrimento de novo? 1000 vezes. Porque hoje eu tenho uma vida incrível, proporcionada por esses anos de dedicação, entendeu? Eu vejo, um pouco isso. Eu vejo que vem bem daquilo, da primeira dica aí que você soltou aí, que foi a questão de você, né? Assim, de você passar essa bola assim, olha, se você quer, isso depende de você, né? E aí o que você está falando é o seguinte, eu entendo assim, para quem está nos assistindo, né? Até quanto você quer ir para o seu negócio e além, né? Até quanto você acredita nisso e até quanto você quer, na verdade você vai ficar capenga em um lado, né? Em uma área da sua vida, mas em outra você está dedicando a ela para colher esse fruto futuramente, né? Exatamente.
Eu vejo. Exatamente. É isso mesmo, Vivian. É isso mesmo. E linkando isso daí que você disse, né, Gil, uma pessoa aqui, o Wilson Ângelo, ele, pegando bem nessa história que você contou, se você tem que se entregar para a empresa, para aquilo ali que você acredita, né? Se você está nessa ideia, nesse negócio, se você acredita nisso, você está se entregando. E acaba que outras partes da vida, ela fica um pouco desligada, você tem que, sempre, né? Toda decisão, você ganha uma coisa e deixa uma coisa para trás, né? E essa coisa para trás que está ficando aqui, segundo o Wilson, ele diz que está com muito problema, está dedicando muito à empresa e está perdendo qualidade no relacionamento dele, né? E ele pergunta o seguinte para você: meu relacionamento está ficando afetado e eu gostaria de saber o que você fez para lidar com isso no momento que você dedicou-se para a empresa. Você conseguia? Como que é essa questão, inclusive, de lidar com o relacionamento, com outras partes, outra área da vida? Tá, eu tenho acho que um exemplo bacana para dividir sobre isso. A primeira empresa que nós fiz junto com a minha esposa. Eu conheci a minha esposa numa outra empresa onde nós trabalhávamos. Lá me apaixonei por ela, acabei pedindo ela, namorando, pedindo ela em casamento e a gente casou. Depois a gente resolveu abrir a Quatro. Ela era gerente de recursos humanos, responsável por contratar os funcionários na empresa. E aí a gente tinha acabado de casar em dezembro de 2003 e em 2004 a gente abriu a agência. O que passou a acontecer? A gente, 7, 8 horas da manhã, acordava, tomava banho, tomava café junto, entrava no carro junto e ia para a empresa. Daí lá na empresa a gente trabalhava junto o dia inteiro, ficava até umas 8 da noite na empresa e vinha no carro junto para casa. Chegava em casa, tomava banho, jantava, assistia TV e dormia junto. A gente passou a ter uma relação de marido e mulher de 24 horas. 24 horas junto. Para ela isso foi ok, ela não teve nenhum tipo de problema com isso. Eu comecei a ter problema com isso. Eu achava que era um convívio muito intenso, não tinha nenhum minuto que a gente não estava junto, e isso começou de alguma forma a desgastar o nosso relacionamento. Então, qual é a forma que você pode tratar esse tipo de situação, né? No caso dessa pessoa que você comentou, que está se dedicando muito para a empresa e está afetando a qualidade de vida dele. Tem que conversar com o parceiro ou com a parceira, precisa ter diálogo. Então, assim, precisa ter diálogo muito, e precisa ter paciência, não tem jeito. Ou os dois estão unidos em busca de um objetivo em comum, ou isso não vai dar certo, né? Ele precisa da paciência dela, ela precisa da paciência dele, ou o parceiro, a parceira, eles precisam conversar e se ajudar, porque sozinho não dá. É muito difícil e não dá para você encontrar uma outra pedreira quando você chega em casa também para administrar. Então precisa ter um apoio muito forte, ter uma união muito forte. E assim, o mais difícil, eu acho, nos relacionamentos é o diálogo, né? Às vezes a gente precisa falar, precisa desabafar, precisa conversar, e isso não acontece. E aí o que tem que se levar em consideração? Quanto mais você posterga esse tipo de conversa, quanto mais você adia, quanto mais você evita, pior fica. Parece muito difícil falar, mas quando você fala, você descobre que não era tão difícil quanto. Só que a gente não controla isso, chega uma hora que o caldo entorna, né? Então você tem que sentar e tem que conversar e tem que buscar algum tipo de consenso ali, né, entre as partes, para a coisa continuar fluindo. Não tem uma fórmula para resolver isso, né, como eu estava falando. Realmente é difícil. Eu tive um período onde a gente não tinha dinheiro para nada, a gente vivia com R$2.000 os dois, e a gente vivia com esses R$2.000 e não tinha dinheiro para absolutamente nada. Então nós ficamos uns 2 anos sem sair de casa. Fora o lazer, era a TV a cabo, que a gente pagava um plano de R$49 e ficava em casa. E a gente trabalhou por 2 anos seguidos, todos os sábados e os domingos. A gente não tinha dinheiro para contratar pessoas, então a gente era financeiro, administrativo, contas a pagar, contas a receber, gerente, diretor, comercial,
o marketing, nós dois éramos tudo, né? E foram 2 anos trabalhando todos os sábados e todos os domingos. O casal precisa estar muito unido para o casamento continuar em pé, entendeu? Então, realmente é difícil. E aí, assim, não tem uma fórmula, não tem um caminho, não tem um jeito. Você precisa chamar o seu parceiro e falar, a gente precisa conversar e a gente precisa se unir, né? Ou não, né? E também tem isso, às vezes você descobre, ó, não quero, não é isso que eu quero, a outra quer outra coisa, mas precisa ter essa conversa, porque senão a coisa não vai evoluir. Eu vejo que disso aí que você disse, que o ponto crucial de tudo isso para você achar o equilíbrio no relacionamento seria um ponto comum. Os dois têm que querer. Sim. Os dois têm que ter esse mesmo olhar, onde está indo, aonde que você, lá atrás, onde que você viu aquele ponto lá, e falou, eu vou chegar aqui nesse ponto. Os dois têm que estar com o mesmo olhar, com aquele objetivo comum, para isso achar o equilíbrio aí, seria mais ou menos, né? E tem uma coisa que eu queria complementar, Vivian, sobre equilíbrio. Uma pergunta que eu recebo bastante também, e as pessoas têm uma ideia um pouco distorcida disso. Né? Todo mundo fala que você precisa buscar o equilíbrio, achar o equilíbrio, isso e aquilo. E eu queria fazer uma analogia com o equilibrista. Aquele equilibrista que está lá num precipício, num circo, e tem uma corda de um lado para o outro, ele está lá naquilo com os pés, e ele tem uma grande vara ali que ele está segurando para se equilibrar, né? O tempo todo, ele fica o tempo todo fazendo esse movimento aqui. Aquele cara, ele é uma solução visual, é um gráfico muito, muito eficiente do que é a questão do equilíbrio. Não existe isso, estou em equilíbrio. Você está buscando o tempo todo para o resto da vida. Porque quando você equilibra de um lado, desequilibra do outro. Você equilibra de um lado, desequilibra do outro. Tem coisas que você não controla. Por exemplo, você não controla doenças na família. Você não controla a morte das pessoas que você ama. Você não controla a economia do seu país. Você não controla uma guerra, por exemplo, que a gente assistiu um refugiado que teve que deixar o país dele. Então, o que é importante entender e mudar um pouco isso é se adaptar a esta filosofia de vida, de estar sempre em movimento, buscando o equilíbrio. Não tem dizer, achei o equilíbrio, agora vou ficar tranquilo. Isso não existe, não existe. Então, você vai ajustar uma coisa e vai aparecer outra. Você adaptação. Exatamente. Então, assim, está tudo ótimo, a empresa está indo bem, está casado, vem os filhos. Aí você vai falar, pô, estou com desafios com os meus filhos, porque educar um ser humano não é uma tarefa simples, é uma tarefa fácil, né? Então, essas coisas vão... Aí você vai fazendo... Eu estou com 45 anos, eu estou descobrindo questões da saúde relacionadas à minha idade. É um novo desafio para mim, jamais pensei que eu ia ter esse tipo de desafio. Estou tendo esse tipo de desafio. Então, o que as pessoas precisam ter claro, né, no caso dessa pessoa que escreveu para você, é assim, legal, a hora que a empresa estiver dando dinheiro, eu encontrei equilíbrio? Não, de forma nenhuma. Vão vir outros problemas, que é um problema muito, muito clássico que acontece do empreendedor que tem sucesso. Ele tem sucesso, ele vibra, ele consegue dinheiro, daí ele fala, cara, não tenho tempo para usar a grana. Não vai ter. E o cara fala, nossa, mas claro, óbvio, você está tendo sucesso, você acha que você vai agora viajar ao mundo e a empresa é tocada por quem? Não, você tem que trabalhar mais. Se você trabalhava quando não dava sucesso, a hora que der sucesso, você vai trabalhar muito mais. Você vai ter muito mais coisas para resolver. Então, a responsabilidade aumenta. Porque o cara fala, pô, Giba, consegui tudo que eu queria, agora eu tenho grana, isso e aquilo. Não consigo viajar, cara. Eu falo, então, bem-vindo ao mundo do empreendedor de sucesso. É isso mesmo, né? Pô, mas não vai viajar nunca? Não, vai. Mas não é como as pessoas pensavam, que você vai ficar rodando o mundo e a sua empresa anda por controle remoto. Não, você tem que estar presente. Então, você vai no feriado, você vai no final de semana, durante o ano tem um mês que você pega e vai. Mais uma coisa disciplinada, planejada, né? Então, esse equilíbrio, ele faz parte do momento inteiro. E toda hora você tem que estar, né, avaliando, que nem pessoas que seguem dieta e tem uma balancinha em casa. Qual a função da balança? Pô, é seu aniversário, final de semana, chutou o pau da barraca, foi lá, puta churrascão, bebeu, comeu, não sei o quê, você estava lá com 50 quilos, aí você foi na balança, 52. O que você faz? A balança sinalizou para você que você desequilibrou. Aí você corre de novo para o outro lado aqui para equilibrar, volta para os 50. E fica lá.
Então, essa dinâmica, eu acho que a nossa jornada é essa, o que a gente confunde com o destino, né? Ah, isso aqui é o final. Não, não é o final. O lance bacana é essa jornada, é o seu dia a dia. Esse que é o lance que é rico, né? Onde você vai chegar, depois você chegou e ponto. Isso que você está falando me lembrou muito Nossa, ficou assim muito parecido com uma definição, com o professor Clóvis de Barros fala da definição sobre o que é felicidade, que é um momento, né, muito rápido, assim, um momento assim que você vê ali e tal, mas logo ela passa, né? E aí a gente vive sempre correndo atrás daquele momento novamente, e aí você acha outro momento, mas ele passa de novo, né? Exatamente. E esse equilíbrio aí, essa relação que você fez, me lembra muito isso, né? A gente não está sempre em equilíbrio. Talvez um momento você está ali, mas ele passa. Né? E aí você tem que se adaptando. As pessoas, em algumas palestras, perguntam assim, e aí, como é que é, né? Você falou que seu grupo faz 100 milhões por ano. Como que é? Você tem um monte de dinheiro, você vive numa ilha, você está de meia, tomando água de coco, como é que é o seu dia? Não é nada disso, não é nada disso. Se você tem um negócio na sua cidade, como é o nome da sua cidade, Vivian? Arcos, Minas Gerais. Você tem um negócio em Arcos, o negócio começou a crescer, tá indo bacana, contratou funcionário, você vai abrir uma filial em Uberlândia. Aí você tem que achar um escritório, achar pessoas, criar processo, você abre lá. Depois você abre em BH, daí você abre em Uberaba, você abre em São Paulo, no Rio. Aí daqui a pouco você olha e fala, gente do céu, tem 20 escritórios, 100 funcionários, que loucura cuidar de tudo isso. É assim, daí vai vir alguém e falar, Vivian, o que você acha de você levar sua empresa para o México? Eu acho legal, né? Você fala espanhol? Não. Você conhece da cultura? Não. Beleza, vamos. Né? Você vai crescer. Então você vai começar a ter novos problemas, e problemas de uma outra cultura. Você nem fala direito. E aí as pessoas, elas criam um romance que chegou lá, deu a grana, ok, agora eu não trabalho mais. Não é isso. Você vai trabalhar, você vai ter prazer, você vai ter sucesso, você vai ter êxito. Eu acho... Continua, né? Eu acho que isso aí que você está falando que vem bem de cultura mesmo, é bem cultural. Aquela indústria dos sonhos que tem aí na área, essa indústria vende e é uma ideia, né, que você vai fazer hoje, vai acontecer hoje e que o seu sonho vai se realizar e pronto, né? E isso é cultural, acaba que as pessoas começam a acreditar e inclusive a idolatrar, né, idolatrar uma questão assim, mas na verdade, a hora que você põe os pés no chão e olha para frente, opa, essa estrada é muito maior do que eu imaginava. Isso, exatamente. E por toda essa história que você contou aí para nós, né, as suas vivências e a sua empresa, você disse aí, olhando aí pelo lado de liderança mesmo, né, em si, assim, sobre os seus colaboradores. Você me disse aí que tem 1000 e poucos colaboradores, né, são muitos colaboradores, uma equipe muito grande. Então, teve algumas pessoas perguntando também sobre isso. Né, a Raquel de Curvelo, ela pergunta o seguinte: quais foram os seus maiores erros como líder de uma grande equipe como você tem, que você poderia nos detalhar, nos alertar para que a gente não cometa esses erros para ela que está começando a liderar uma equipe? Essa questão sobre a gestão das pessoas, né, do seu time, ela também passa bastante pela questão do equilíbrio, né? Por quê? Porque as pessoas que trabalham para você são pessoas que nem você, né? Elas não são software nem um hardware, elas não são um sistema e nem uma máquina. Ela tem momentos onde elas estão tristes, estão performando mal e precisam de apoio, e tem momentos onde elas estão super motivadas e precisam de orientação para saber para onde ir. Às vezes uma pessoa não está performando bem na sua empresa e pode ser por vários motivos. Pode ser que ela não tenha as capacidades necessárias para fazer aquele trabalho, pode ser que ela não tenha recebido a orientação necessária, né? Às vezes a empresa erra,
na hora de orientar, mas pode ser que ela esteja com problemas pessoais, problemas no relacionamento, problemas em casa, problemas com os filhos, problemas com dinheiro, uma série de coisas, né? Então, precisa tomar muito cuidado e ter muita serenidade, muito equilíbrio na hora de avaliar essas pessoas, entender o que está acontecendo com essas pessoas para você ajudá-las, né? Esse eu acho que é um ponto importante. Algumas pessoas me procuravam diretamente com situações assim. Giba, eu tenho uma avó com Alzheimer e eu precisava de R$6.000 para fazer tal coisa. Giba, eu tenho um filho com paralisia cerebral e eu precisava de tal coisa. Então, essas coisas, algumas pessoas me procuravam diretamente e eu acabava que eu me comovia e eu dava, né? Então, eu dava para um, eu dava dinheiro para outro, dava para outro, dava para outro. Com o tempo, o que eu aprendi com os erros que eu cometi? Estava errado eu ajudar as pessoas? Não estava errado eu ajudar as pessoas, mas não era a forma correta, né? Então, a partir, por exemplo, de um princípio, não é justo com outros funcionários eu ajudar só um funcionário por causa daquele problema. Todos têm problemas. E eu não tenho de julgar qual é mais ou menos importante. Então, uma das decisões foi, não importa, né, o tipo de coisa pessoal, esta não é a forma de gerenciar. Pode ouvir, a gente pode entender, a gente pode aconselhar, mas eu não posso sair dando ajudas individuais para as pessoas resolverem aquelas coisas. Essa é uma coisa importante. A outra coisa importante de novo, dentro do equilíbrio, você é o dono da empresa, você é o presidente, você é o diretor, você tem que ser firme, você tem que ter pulso, você tem que liderar. Isso não significa ser mal educado. Que liderar, não mandar nas pessoas. Você lidera as pessoas, você delega, você checa se elas sabem fazer aquelas coisas ou não. Então, eu acho que precisa retomar a questão dos relacionamentos nas empresas. Pode sim pedir para a Vivian executar 20 tarefas de um planejamento estratégico que você precisa, mas isso não precisa ser uma coisa feita de uma forma rude, de uma forma mal educada, onde você se sinta humilhada, se sinta desvalorizada. Né? Colaborador e chefia e liderança se ajudarem e conquistarem aquele resultado juntos. Tá? Então, eu acho isso. Sempre me perguntam, né, qual é a fórmula que a gente utiliza lá na empresa para atrair e reter talentos. Eu sempre respondo a mesma coisa. A fórmula é: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. É o que falta. É isso, sim. Mas é bem simples. Ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta a empatia, né? Exatamente. Você tem que tratar as pessoas com educação, com bom humor, com cuidado, né? Você gosta de ser maltratada? Não. Você gosta de ser desrespeitada? Não. Você gosta de ser humilhada? Não. Seus funcionários também não. Eles são que nem você. Então, eu acho que tudo começa daí, entendeu? Primeiro isso, né? Olha, pessoas, trato vocês bem, eu pago corretamente, eu pago benefícios compatíveis com o mercado, eu ouço vocês, eu dou as ferramentas que vocês precisam. Então, você começa direito a relação, né? Aí você pode ir preenchendo as outras coisas, entendeu? Então, eu vejo muito, vou contratar uma palestra motivacional para não sei o quê. Super legal. Pô, você está remunerando o funcionário bem? Não, não estou. Então, não dá muito para fazer. Traz ela aqui um segundo só. Vem cá. Vivian, vou colocar uma convidada aqui na entrevista. Eita! Olha, que linda! Olá! Coisa linda! Eu vou puxar agora. Linda! Princesa! Que delícia! Tchau, pessoal! Tchau, linda! Que gostoso, Giba! Convidada especial. Que delícia! E aí, então, assim, me incomoda profundamente essa questão, e eu vejo muito isso no dia a dia, que é, eu vou contratar uma palestra motivacional, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte: cara, você já ouviu os seus funcionários? Será que eles estão satisfeitos com o que você faz? Será que você faz as coisas que eles gostariam que você fizesse? Você está fazendo as coisas direito? Então, eu acho que tem, sabe, o começo, tem o começo. Não dá para começar uma relação torta e querer endireitar depois. Então, não adianta querer dar uma palestra motivacional para a Vivian, se eu não pago ela direito, não, não registrei a Vivian, por exemplo, ou não dou o benefício correto, não tem vale-refeição, não dou convênio médico. Não tem coisas que, assim, né, quem ama, cuida, quem gosta... Cura pela raiz, né?
E não por cima, né? Exatamente. Ou um começar direito, né? Você começa torto, depois você vai e gasta com subterfúgios, com remendos para tentar endireitar o negócio. É muito difícil você endireitar um prédio que você construiu torto. É muito difícil. Provavelmente ele vai cair, né? Então, faz uma base bem feita, com coragem, com seriedade, com responsabilidade, e aí esse prédio ele vai subir corretamente. As pessoas vão respeitar você, elas vão falar para o network delas, para os amigos, para os colegas, que é legal o ambiente que elas trabalham, que elas respeitam aquele lugar tem valores de fato, não uma missão, visão e valores grudada numa plaquinha que ninguém segue. Não, os valores têm que estar dentro das pessoas, aquilo tem que estar contaminado, engajado, e aí sim aquilo é real. Muito bacana, muito bom isso aí. Eu acho que, eu vejo, né, que as empresas hoje, elas ainda trazem essa cultura muito forte na veia ainda, da burocracia, né, em si, de estar lá a missão, a visão pregada lá no quadro, mas que a prática mesmo, né, poucas fazem isso, né? Sim, tem uma distância muito grande, Viviane, entre a teoria e a prática, muito grande. São raros os casos onde você entra numa empresa, você vê lá a missão, visão e valores, e as pessoas praticam aquilo, a empresa pratica aquilo, ou mesmo as pessoas sabem o que aquilo significa. Está lá porque existe um comportamento que fala que é assim, uma tradição que fala que é assim, uma cultura que fala que é assim, e está lá. Mas assim, eu prefiro muito mais demonstrar valores com ações do que ficar em textos ou em coisas escritas. Eu também acredito muito nisso que você está falando, sabe? Porque, Giba, eu já passei por situações que o líder me contratou para fazer uma palestra motivacional, mas não tinha por trás de tudo, né? A equipe não estava motivada, a equipe não estava feliz, porque não tinha uma liderança ali que fosse uma liderança junto com a equipe, que fosse uma liderança ali que desse esse apoio, que trouxesse junto com eles essa sensação ali de motivação. Né? E aí eu falei para ele, eu falei, olha, o seu problema não é você não resolve o seu problema com uma palestra motivacional. Infelizmente não resolve. Você quer só um período, só uma hora e meia de motivação, ou você quer consertar isso e aí você vai precisar de mais tempo para isso. Nós precisamos, então, de elaborar uma outra coisa para isso, porque uma hora só de motivação, isso não vai mudar a sua equipe amanhã. Amanhã eles vão chegar no trabalho, mesma coisa, com o mesmo sentimento, com a mesma motivação de ontem, de hoje. E, cara, isso é difícil de falar, mas tem que falar, porque as pessoas não veem isso. Né? Não vem. E tem que falar. É um trabalho assim, você tem que fazer o básico, entendeu? Tem que fazer a base ali, tem que cuidar da base para depois você querer fazer um plus, fazer um algo a mais, fazer um algo diferente. Mas primeiro você tem que cuidar do básico, para depois você ir para um outro momento. Verdade. Giba, foi fantástico esses momentos aqui, esses minutos com você. Infelizmente, nosso tempo está acabando aqui. E eu quero terminar, então, agradecendo você, agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade. Sei que você está ajudando muita gente, né? Eu vejo pelo Brasil todo aí pessoas inspirando em você. E hoje eu vou colocar esse conteúdo aqui, essa conversa com várias dicas sensacionais aqui para mais líderes serem inspirados por você. Então, eu quero te agradecer demais por você ter doado esse tempo aqui para nós, essas dicas fantásticas. Muito obrigada, viu, Giba? De nada, Vivian. Para mim é um prazer colaborar com você e com os grupos aí que você produz conteúdo e produz inspiração para essas pessoas irem atrás dos seus sonhos. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, tanto aí no seu blog quanto lá no Epicentro como voluntária, e estou à disposição para somar para você quando você precisar, tá bom? Muito obrigada, nossa, obrigada mesmo, obrigada. Pessoal, então um beijo para vocês e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Vivian, obrigado.
Apesar da chuva, apesar dos trovões, apesar dos raios, finalmente a gente consegue falar, né? Eu vou acender a luz aqui. Se fosse fácil, de cada 10 amigos nossos, 9 tinham empresas. Ponto 1. Não é fácil. Tá fazendo muito barulho para você? Tranquilo, tranquilo. Tá. Não, que ligou uma motosserra aqui do lado agora. Então, tá bom. Só vou ligar a fonte de energia aqui da bateria. Um segundo só. Só um minuto. Vai lá. Me contavam essas situações e já me coloco aqui à disposição a hora que você quiser fazer uma rodada dessa de conversas e até falar com o seu público, se quiser falar sobre algumas verticais, então uma rodada só sobre gestão de pessoas, uma rodada sobre vendas, uma rodada sobre inovação. Os empreendedores precisam entender que eles têm que se apaixonar por tecnologia. Empreendedor que não entender tecnologia não vai ter sucesso.